Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode ADV, o podcast jurídico que vale a pena acompanhar. Hoje conto aqui com a presença da ilustríssima doutora Luana Almeida, ela que além de advogada é diretora aqui da CAMOB, a Câmara de Mediação e Arbitragem do Oeste da Bahia, e além de tudo isso, mãe, né? É um prazer recebê-la aqui, Luana. Fiquei muito feliz e honrada de você ter aceitado gravar com a gente hoje e vamos bater um papo legal. Olá, gente. Vem com a gente e aprender um pouquinho sobre arbitragem e mediação e descobrir como esse método pode ser eficaz na solução de conflitos. Luana, antes da gente falar sobre mediação e arbitragem, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua vida prática e profissional. Você sempre morou em Barreiras? Você fez faculdade aqui? Começou a atuar aqui? Me conte um pouquinho. Eu morei a boa parte da minha vida aqui, mas não sou de Barreiras, nascida em Barreiras. Sou de Boninal, Chapada Diamantina, e morei uma época em Salvador, mas eu me formei em Barreiras, na antiga Uniana, em 2008, tem um tempinho. Já atuo na advocacia desde 2009 como advogado, e estou na CAMOB desde o seu início, né? A gente fundou a CAMOB em 2019, então vamos para o nosso 5º ano e graças a Deus tem dado certo, a gente tem boas perspectivas e eu acho que vai ser muito bom para todos que atuam na área, não só do direito, né, mas que tem algum conflito que precisa de uma solução. Tem até um episódio com o Dr. Reinaldo Petengil, né? Falando também sobre o início da CAMOB, de 2019, como surgiu e tudo mais. É bem interessante. Se vocês quiserem, já faz o link também com o episódio do Dr. Reinaldo. Doutora, então vamos falar sobre mediação e arbitragem. É uma lei, né, como conversávamos antes de começar a gravação, que já tem um tempinho, né, um certo tempo. E só que a mediação e a arbitragem começou assim, teve um boom agora recente, né? Isso. Agora em 2015, com a lei de mediação e com o novo CPC, ela teve uma maior visibilidade, mas a lei de arbitragem é de 96 e a gente tem uma resolução do CNJ de 125, que é de 2010, então não são legislações novas. E assim, no mercado internacional, ela é muito difundida, é muito utilizada, principalmente em contratos internacionais, aqui na região, por exemplo, que é uma região do agro, em contratos internacionais com as multinacionais que atuam na região, normalmente se tem uma cláusula de arbitragem e muitas vezes também a mediação, que são cláusulas escalonadas, e isso despertou para que a gente também trouxesse essa que não é uma novidade, mas esses métodos que são eficazes, que são eficientes na solução de conflitos, que ajudam as pessoas a resolverem seus conflitos de forma eficaz e rápida, né? Que é em comparação com o judiciário, muito importante, principalmente quando se envolve o agro, né? Porque se você pensar numa plantação, se você for esperar, deu problema no defensivo agrícola, se você for pensar até resolver esse problema no judiciário, você vai perder uma plantação. Então, se você tem um método adequado de resolução de conflito em seu contrato, a solução desse conflito, além de ter um especialista na área, né, você vai ter uma resposta mais rápida àquele problema que você está enfrentando. Então, realmente é um método
muito eficaz, muito utilizado no mercado internacional e que está hoje no Brasil sendo muito utilizado. Doutora, me diz então algumas diferenças aí entre o processo de mediação e o processo de arbitragem. São dois procedimentos bem específicos, né? O procedimento de mediação é um procedimento voluntário, onde um terceiro imparcial, escolhido pelas partes, eles vão escolher uma pessoa que atenda melhor àquela situação específica, né? No nosso site tem vários mediadores que são especialistas, que têm um notório saber em determinadas áreas, então você vai poder lá acessar o nosso site, vai lá, confere um pequeno currículo que tem de cada um dos nossos mediadores e dentro do seu problema, dentro do que é o conflito que você está passando, você escolhe um mediador adequado para aquela solução. Então ele vai utilizar ferramentas, que essas ferramentas vão ajudar as partes a entrarem em consenso. Ele vai facilitar o diálogo entre as partes para que elas cheguem a um consenso. Aí elas vão chegar a um consenso, a um acordo que seja mutuamente satisfatório. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter uma formação jurídica, né, no direito. Pode ser um médico, né? Pode ser médico, pode ser um psicólogo. São várias formações. Então, assim, se você olhar lá no nosso site, vai ter pessoas que não são do direito. Tem formações de várias outras áreas. E na mediação, ele só intervém para poder direcionar a conversa ali, né? Isso, Mas a decisão parte das partes, né? O mediador, ele não pode interferir no desejo e no que as partes querem. Então, ele só vai facilitar o diálogo. Vai tentar fazer com que as partes consigam ouvir e ser ouvida. Né? Porque muitas vezes quando você chega num procedimento de mediação, já estão tão acirrados brigas entre as partes, então que não conseguem mais ouvir. Então uma está falando lá e você está só pensando na resposta que você vai dar. Então você não consegue nem ouvir o que a outra parte está falando. É verdade. E aí o mediador, com as ferramentas adequadas, que eles são capacitados já para esse procedimento, ele vai utilizar das ferramentas adequadas e vai fazer com que a pessoa compreenda o ponto de vista do outro, e aí o outro vai ter seu momento para também falar e a outra pessoa ouvir e entender o ponto de vista do outro. E é a partir daí que eles vão chegar em um consenso. Isso é muito bom, né? Porque geralmente as pessoas elas chegam com um problema magoadas, né? Com raiva, brigando, e não é o judiciário que vai resolver isso. Seria a pessoa com a outra parte para resolver essas questões de mágoa, de sentimentos, né? E aí chegam assim brigando. Então essa questão aí, o mediador ele é essencial para poder. Isso, e assim, o mediador ele é o protagonista do seu processo. Então ele quem vai dizer se ele quer, se ele não quer. É um procedimento totalmente voluntário. Você não é obrigado a aceitar o termo do acordo, você não é obrigado a aceitar o que a outra parte quer. Então, assim, mesmo que você tenha uma cláusula que te obriga a vir, você não é obrigado a permanecer. Então, você vai vir, vai ouvir, e se você não quiser participar, você vai falar assim, eu não quero, eu não vou participar e vou embora. Já no procedimento de arbitragem, não. O procedimento de arbitragem é um processo como um processo judiciário. Quando você tem uma cláusula compromissória e você diz que quer ir à arbitragem, você exclui o judiciário. Então aí entra a arbitragem, que aí vai ter também um árbitro que é capacitado, que também as partes vão escolher, que normalmente é uma pessoa que tem a expertise daquele procedimento. Então você pode escolher uma pessoa que, sei lá, de repente é no agro. Vamos falar do agro porque a nossa região realmente favorece. Mas o agro, por exemplo, você pode escolher um engenheiro agrônomo. Você teve um problema na sua lavoura. Então, o defensivo que você comprou para aquela determinada praga não está funcionando.
Então, você vai chamar um árbitro agrônomo para poder falar se realmente aquele problema foi em decorrência do mau uso do produto ou se foi realmente o produto que foi ineficaz. Então, só que aí o árbitro, ele tem uma decisão vinculante e é uma decisão que essa decisão dele tem força de sentença judicial e ela é irrecorrível. Então, assim, a gente vai se socorrer ao judiciário caso a outra parte não cumpra com a sentença. E aí tem um descumprimento de uma sentença. E aí o judiciário vai lá com o seu poder para fazer a execução daquela sentença. E se houver alguma nulidade, alguma coisa assim, também não dá para recorrer ao judiciário? As nulidades, se envolver a nulidade, de repente o árbitro ele não foi totalmente imparcial, ou ocorreu algum erro na perícia, enfim, o judiciário ele pode ir lá para corrigir ou trocar o árbitro, mas o procedimento de arbitragem ele não vai poder ser excluído. Se você escolheu a arbitragem, você já excluiu o judiciário. Ele só vai responder sobre determinada nulidade, mas em específico, quanto ao procedimento, não. Ele não vai poder decidir sobre aquele conflito. Mas geralmente ocorre tudo bem, né? Dá tudo certo. Normalmente sim. Normalmente, assim, o que a gente tem percebido é que as sentenças do árbitro estão sendo cumpridas. Até porque se você escolheu aquele procedimento é porque você confia no procedimento. E é uma pessoa que é expertise naquele procedimento. Então, ele tem todo o know-how para poder decidir sobre aquela situação específica. Qual a importância dos advogados nesses procedimentos? Bom, então, o advogado nesse procedimento, principalmente no procedimento de mediação e de arbitragem é de fundamental importância, mas no procedimento de mediação, apesar da legislação não obrigar a participação, não ser de obrigatoriedade a participação do advogado, ele é de fundamental importância. Por quê? Porque na hora que você vai formular um termo de acordo, vamos dizer que as partes entraram em acordo, entraram em consenso. Então, eles vão formular um acordo. O termo do acordo precisa de algumas formalidades que todo contrato, que todo acordo vai precisar. O quê? Vai lá, vamos dizer que a pessoa, caso não cumpra, tem uma penalidade, tem o prazo para pagamento, as datas do pagamento, ou você vai entregar um bem, então você vai ter que descrever aquele bem. Então, essa parte é de fundamental importância na parte legal do procedimento, na parte de você formular o termo de acordo, porque o mediador muitas vezes não é advogado e ele também não pode interferir na formulação do termo de acordo, porque ele é um terceiro imparcial e ele não pode interferir no que vocês estão compondo, entendeu? E é bom para que o advogado ele confere se o cliente não saiu lesado, né, dessa conversa. Isso. Então, ele vai perceber se os direitos do seu cliente estão sendo preservados. Ele pode intervir também na hora? Ou ele fica mais... Ele na verdade, ele é um coadjuvante, né? Eu te falei que as partes, os mediados, eles são os protagonistas do procedimento. Mas aí ele entra na sala, acompanha. Ele acompanha. Qualquer coisa ele conversa com o cliente depois lá fora, pede um tempinho. Ele pode até pedir a palavra, assim, o mediador, se ele achar conveniente, ele vai dar a fala tanto para o advogado da parte. Mas ele tem que pedir. Da parte que ele fez o pedido, como da outra parte. Então, sempre tem que prezar pela equidade, né? Então, todos vão ter tempos iguais, tanto o que fez o requerimento do procedimento de mediação como a outra parte tem tempos iguais de fala, e isso tudo tem que ser bem igual, e tem toda a confidencialidade do procedimento. Então, todo o procedimento de mediação e de arbitragem é totalmente confidencial.
E já no procedimento de arbitragem, ele é essencial que o advogado esteja presente, porque ele é um processo. Então, com um processo, ele vai ter as peças no processo, você vai ter que formular os requerimentos, né? Fazer a fundamentação dos seus pedidos. E lá você vai também colocar as provas. Então, é de fundamental importância a presença do advogado para resguardar os direitos dos seus clientes. E deixa eu fazer uma pergunta aqui que interessa. A parte dos honorários. Como é que fica essa questão? Como o advogado ele se beneficia? Ele vai ser prejudicado? O honorário é cobrado de igual modo? Não, você cobra de forma igual. Se você está dando uma solução mais rápida para o seu cliente, inclusive, e mais eficiente, pode se cobrar até mais. Eu acredito que você pode cobrar até mais do que você cobraria no procedimento normal. Porque o procedimento no judiciário, hoje, se você for pegar lá no site do CNJ em números, demora, em média, 8 anos um processo. Processos no juizado, que seriam para ser rápidos, tem processos que duram, em média, 1 ano e meio, isso sendo rápidos. E é muita demanda, né? Porque você pensar que os juizados são de pequenas causas, valores muito pequenos, eram para ser bem rápidos, né? Então, a gente tem processos que demoram bastante. E aqui na Câmara? Aqui na Câmara, os processos de mediação, em média, são até no máximo 6 meses. Mas, em média, dura 1 mês, 2 meses, normalmente 90 dias. E aí a gente marca, são 2 sessões, pode ter mais sessões, dependendo da complexidade do caso, mas normalmente o máximo são 6 meses. E o procedimento de arbitragem também entre 6 a 1 ano no máximo 1 ano. Então é economia de tempo. De tempo e de dinheiro. Então, assim, você consegue dar uma solução muito eficaz e muito rápida para o seu cliente, né? E quais as áreas que podem? Tem algumas que têm mais resultados que outras? Como funciona essa questão da... Os procedimentos de mediação e arbitragem são procedimentos que envolvem direitos disponíveis. Então, são direitos que você pode dispor. Então, normalmente são na área de processo civil, né? Então, direito consumidor, no agro, onde envolve contratos. Então, você pode usar da mediação e da arbitragem. Direito imobiliário, tem muito procedimento na área imobiliária. Então, são processos que são bem vantajosos, porque são rápidos na solução, né? E também pode ser utilizada a mediação em direitos indisponíveis, mas transacionáveis. O que são direitos indisponíveis? Explique-nos. Direitos indisponíveis são quando envolve, por exemplo, um menor, ou direito à vida. Mas aqui, no caso, a gente você não fala pode muito... dispor, né? São direitos que você não pode dispor, como o direito do menor, né? Então, assim, como são transacionados? Quanto à guarda, você pode dispor, você pode transacionar sobre com quem vai ficar a guarda, na pensão alimentícia, os valores, quais são os valores que vai ser a pensão, como que vai ser a guarda. Essas questões são direitos indisponíveis, porque se trata de um menor, mas são transacionáveis. E aí o que é que precisa? Quando se trata de direito indisponível transacionável, você vai precisar homologar com o Ministério Público, quando se envolve menor, e depois pedir a sentença do juiz, né? Que aí o juiz vai pedir a oitiva do Ministério Público para dizer se ele concorda com o que foi transacionado, e depois o juiz vai sentenciar e homologar. Então, o acordo é feito aqui, aí o advogado pega, leva para o Ministério Público, ou já encaminha daqui já vai para o Ministério Público? Já vai para o Judiciário. Daqui. E aí o Judiciário vai pedir a oitiva do Ministério Público, e aí, caso o Ministério Público não tenha nenhuma objeção, aí ele homologa aquele acordo.
Mas tudo dentro desse prazo também, tudo muito rápido. É rápido porque a homologação não é uma coisa muito demorada, né? Então, se trata normalmente de menor, É mais rápido. rápido, É. sim. Uhum. E como a tecnologia tem influenciado ou pode influenciar nesses métodos? Hoje a gente tem um site, nesse site da Camobi, você pode dar entrada no seu procedimento de forma online. Então você entra lá no site da Camobi, dá entrada no seu procedimento, faz os seus requerimentos, coloca o nome das partes. Você pode escolher o seu mediador, tem lá a lista de mediadores, você escolhe e aí já sabe os valores das custas e tudo mais. E assim, se vocês são partes que moram distantes, ou a parte que você está requerendo, ela não mora em Barreiras, ou é uma multinacional que é em outra cidade, a gente pode marcar um procedimento online. Tem a mediação online, tem a arbitragem online, então a gente tem a plataforma, a gente consegue atender as pessoas mesmo que elas não estejam na cidade de Barreiras. Não trava igual o PJE, não, né? Normalmente a gente não tem tido problemas. A gente tem e a gente tem o pessoal aqui na secretaria que dá uma assistência caso a pessoa tenha alguma dificuldade. A gente consegue atender todo mundo de forma bem rápida. A pessoa pode, de repente, se ela tiver alguma dificuldade, se ela não conseguir anexar o contrato, ou não conseguir anexar algum documento, ela pode encaminhar, pode entrar em contato aqui com a nossa secretaria e a gente vai ter um prazer de ajudar todo mundo que precisar. Já agiliza muito mais também, né? Já poder dar entrada online, né? Isso. Ela dá entrada como se fosse realmente para o JE. É 100% salary. É bem eficaz, bem bacana. Como a arbitragem e a mediação podem contribuir no acesso à justiça? A mediação e a arbitragem desempenham um papel crucial no acesso à justiça, porque são métodos mais eficazes, mais acessíveis e mais eficientes na solução dos conflitos. Então existem custas, mas pensando a longo prazo, elas vão ser mais eficientes, porque assim, você vai pagar as custas, tem as custas, não tem como escapar delas, porque a gente tem a taxa de administração e os honorários do mediador. Ok, mas a resposta que você vai ter nesse procedimento é uma forma mais rápida. Então, você vai ter uma resposta àquele conflito de forma mais célere e mais eficiente. Comparando com o judiciário, as custas também são menores, são mais baixos do que o judiciário. Então, se você pensar em judiciário e uma câmara privada, as custas aqui são bem mais baixas. E a resposta é bem mais rápida. Isso. Porque o judiciário leva em torno de 8 anos. Então, a eficiência e a rapidez... Só benefícios em procurar a Camobi, né? Eu sou suspeita. Eu sou muito apaixonada pelos métodos. Luana, a gente vai encerrando por aqui o nosso bate-papo, mas esse é um dos assuntos que são muito gostosos de abordar, né? Que a gente nem vê o tempo passar e a gente quer falar mais e mais e mais. Então, vou te agradecer mais uma vez por ter estado aqui conosco. Foi muito legal, muito prazeroso mesmo. Espero voltar. Claro. Sempre deixa o convite em aberto, né? Para que surgindo outras temáticas, inclusive da sua área de atuação também, na advocacia, que eu acabei de direito imobiliário. Pronto, surgindo algum tema, eu já entro em contato. Pronto, fechou. Voltamos a conversar. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal.